Eu só queria que ele me escolhesse. Fingia que não percebia quando ele evitava meu olhar, quando ele ignorava minhas mensagens, quando respondia com uma frieza que me gelava por dentro. E ainda assim, eu tentava. Tentava fazer dar certo. Tentava ser leve. Tentava ser divertida. Tentava ser tudo aquilo que, no fundo, eu sabia que ele não enxergava em mim. Eu achava que, se eu fosse boa o suficiente, ele ficaria. Que se eu fosse compreensiva, ele notaria. Que se eu fosse paciente, ele escolheria ficar. Mas ele nunca escolheu. E a parte mais dolorosa é que ele sabia disso. Sabia do meu esforço. Sabia da minha entrega. Sabia da minha esperança. E mesmo assim, ele continuava ali, do jeito dele. Me deixando sempre na dúvida, sempre esperando, sempre com a sensação de que eu era quase o suficiente. Quase amada. Quase escolhida. E eu me agarrava ao quase como se fosse tudo. Como se aquele pouco fosse o máximo que eu merecia. Como se estar ali, mesmo não sendo amada, fosse melhor do que estar sozinha. Mas a solidão mais cruel não é estar só. É estar com alguém que não te vê, que não te escuta, que não te sente. Eu me lembro das noites em que ele dormia com o celular na mão e o rosto virado pro lado. Eu ficava ali, imóvel, tentando fingir que não doía, que não me feria, que não me fazia sentir invisível. Mas dentro de mim, eu morria um pouco a cada vez que ele se desligava de mim, como se eu fosse apenas mais uma presença no quarto, e não alguém com o coração escancarado. Eu me perguntava o tempo todo o que havia de errado comigo. Será que eu amava demais? Será que eu sufocava? Será que, se eu fosse mais distante, ele viria atrás? Mas eu não sabia ser outra coisa. Eu só sabia ser inteira. E amar com tudo que eu tinha. E ele só sabia receber. Nunca dava. Nunca se entregava. Nunca me perguntava como eu estava. Nunca percebia quando eu me calava por dentro. E mesmo assim, eu me culpava. Pensava que, se ele não me escolhia, era porque eu ainda não era suficiente. Eu ainda precisava melhorar. Eu ainda precisava mudar. Eu ainda precisava provar. E quanto mais eu tentava provar, mais eu me perdia de mim mesma. Até que um dia, eu me vi no espelho e não me reconheci. O brilho dos olhos tinha sumido. O sorriso estava cansado. A pele carregava o peso de noites mal dormidas e lágrimas silenciosas. E ali, naquele momento, eu entendi, eu estava tentando fazer alguém me amar, enquanto eu mesma tinha esquecido como se amava. Foi aí que doeu de verdade. Porque eu percebi que ele não era o problema. Ele só era quem ele sempre foi. Frio. Distante. Indisponível emocionalmente. Eu é que insisti em acreditar que poderia aquecer um coração que nunca quis ser tocado. E então eu tomei a decisão mais difícil da minha vida, parar de insistir em alguém que nunca me escolheu. Eu não fiz cena. Não chorei na frente dele. Não pedi que ficasse. Não implorei por atenção. Só levantei. Recolhi tudo o que era meu. Inclusive os pedaços de mim que eu tinha deixado espalhados naquela relação. E fui embora. Mas a verdade é que, mesmo depois de sair, eu ainda chorei. Chorei como uma criança que perdeu um brinquedo. Como alguém que aposta tudo em um sonho que nunca se concretizou. Porque não é fácil desistir de uma ilusão. Não é fácil abandonar a esperança que a gente alimentou com tanto cuidado. Mas eu precisava. Porque eu percebi que ninguém me escolheria, enquanto eu mesma não me escolhesse primeiro. E assim começou o processo mais doloroso e libertador da minha vida. Me reconstruir. Passei dias em silêncio. Dias em que só conseguia chorar. Outros em que eu dormia demais, só para não sentir. E houve também aqueles dias em que eu quase mandei mensagem. Quase voltei. Quase aceitei tudo de novo. Mas aí eu me lembrava de como eu me sentia ali, invisível. Insuficiente. E respirava fundo. Comecei a me escrever. Todos os dias, uma carta para mim. Como se eu fosse minha melhor amiga. Comecei a ouvir minha dor sem julgá-la. A abraçar minhas feridas. A aceitar que o amor, de verdade, não machuca desse jeito. E aos poucos, muito aos poucos, eu fui voltando. Voltei a gostar do som da minha própria risada. Voltei a dormir em paz. Voltei a olhar no espelho e ver alguém que estava se reconstruindo com dignidade, com força, com verdade. E um dia, quando eu menos esperava, ele mandou mensagem. Disse que sentia saudade. Que pensava em mim. Que talvez, se eu quisesse, a gente pudesse conversar.
Meu coração disparou. Parte de mim queria correr até ele. Queria ouvir o que nunca ouvi. Queria que ele dissesse tudo o que eu esperei durante tanto tempo. Mas dessa vez, eu me ouvi primeiro. Me perguntei: você quer voltar para onde foi esquecida? Você quer se deitar de novo onde foi ignorada? Você quer apagar tudo o que reconstruiu? E a resposta foi não. Eu não queria mais ser escolhida por alguém que nunca me enxergou. Eu queria me escolher, me cuidar, me respeitar, me amar. E então, com toda a calma do mundo, eu respondi: obrigada. Mas hoje, quem me escolhe? Eu. Quando apertei enviar, minhas mãos tremiam. Não de medo, mas de libertação. Pela primeira vez em muito tempo, eu não estava tentando agradar, convencer ou segurar ninguém. Pela primeira vez, minhas palavras não pediam por amor. Elas afirmavam amor. Por mim. Mas a verdade? Aquela resposta me doeu mais do que eu esperava. Não porque eu queria voltar, mas porque finalmente aceitei que ele nunca viria. E tem algo dentro da gente que sempre acredita que, uma hora, a pessoa acorda. Percebe. Corre atrás. Luta. Escolhe. Só que ele não escolheu. Nem naquele dia. Nem em todos os dias anteriores. Quem teve que escolher, fui eu. Escolher sair. Escolher seguir. Escolher crescer, mesmo com o coração remendado. É estranho como a mente da gente insiste em visitar lugares onde o coração já não mora. Mesmo depois da minha decisão, eu ainda me pegava lembrando das pequenas coisas. O café que ele gostava. A forma como ele franzia a testa quando estava concentrado. A risada leve que soltava quando assistíamos aquele mesmo filme repetido. A maneira como ele me chamava de boba quando eu exagerava em alguma história. E aí vinha a segunda parte da lembrança. O jeito como ele se afastava. As mensagens ignoradas. Os silêncios. A frieza. O jeito como me deixava falando sozinha, emocionalmente. É nesse ciclo que a saudade vira cura. Lembrar com verdade. Sem romantizar. Sem filtrar. Lembrar das partes bonitas, sim, mas também das que me adoeciam. Porque se a gente só lembra do que nos fez sorrir, a gente corre o risco de voltar para o que nos fez chorar. Eu precisei encarar uma ferida antiga, a de nunca ter me sentido suficiente. Não era só sobre ele. Era sobre tudo. Sobre a menina que tirava nota alta esperando um elogio. Sobre a adolescente que se arrumava na esperança de ser notada. Sobre a mulher que amava demais para ver se, no exagero, alguém ficava. Por muito tempo, eu achava que, se eu desse mais, alguém me escolheria. Só que o amor não é prova de merecimento. Não é prêmio de esforço. Você pode dar o melhor de si, ainda assim, não ser escolhido. E isso não diz nada sobre o seu valor. Mas diz muito sobre o que o outro não é capaz de enxergar. Teve uma noite, pouco antes de tudo acabar, em que eu quase gritei. Estávamos no mesmo sofá, lado a lado. Mas parecia que havia quilômetros entre a gente. Ele rolava a tela do celular, alheio. E eu ali, tentando encontrar algum sinal de que ele ainda me via. De que, em algum lugar, eu ainda morava nele. Você me ama? Eu perguntei. Ele demorou. Respirou fundo. E disse: por que essa pergunta agora? Aquela resposta foi um sussurro de adeus. Porque quem ama, não hesita. Não pensa. Não questiona. Quem ama, sente. E sente tanto que transborda sem esforço. Eu não insisti. Não chorei. Não briguei. Só calei. Como tantas outras vezes. Mas naquela noite, eu sabia. O nosso fim tinha começado há muito tempo. Eu é que demorei a aceitar. Depois da decisão, eu vivi algumas recaídas internas. Não recaídas de voltar, mas de sentir. Sentir demais. Uma música no rádio. Um casal na rua. Uma lembrança no travesseiro. Tudo era gatilho. Teve um dia em que abri o WhatsApp e rolei até a nossa conversa antiga. Vi os áudios, as fotos, os bom dia que, no fim, só vinham de mim. Senti vontade de ouvir a voz dele. De novo. Só mais uma vez. Mas me segurei. Porque eu sabia. Voltar a ouvir a voz dele era calar a minha própria de novo. E dessa vez, eu queria me escutar. Me acolher. Me respeitar. Comecei um ritual silencioso. Escrever cartas para mim. Cartas que começavam com eu sei que tá difícil hoje e terminavam com mas você vai conseguir. Cartas em que eu contava minha dor como se fosse de uma amiga, e depois me abraçava com palavras. Numa delas, eu escrevi: você não foi burra. Você foi intensa. Você não foi trouxa. Você foi verdadeira. E agora, você não é fraca. Você é corajosa. Porque teve peito para sair de onde não era amada.
Eu li essa carta dezenas de vezes. Porque tem coisa que a gente precisa ouvir, mesmo que seja da gente pra gente. Essa pergunta me assombrou por semanas. E se ele percebesse tudo agora? E se ele mudasse? E se ele voltasse diferente? Mas aí eu entendi. Eu não queria que ele mudasse por dor. Por perda. Por ausência. Eu queria que ele tivesse me amado quando eu estava lá. Inteira. Presente. Disposta. Amor que só vem depois que você vai embora não é amor. É ego ferido. É vaidade latejando. Quem te ama, te escolhe enquanto você ainda está. Demorou. Mas teve um dia em que eu acordei, sorri. Sem motivo. Sem forçar. Era como se um pedaço meu tivesse voltado. A luz pela janela parecia mais bonita. O café da manhã teve gosto de liberdade. E meu rosto tinha menos peso. Eu ainda pensava nele às vezes, mas já não doía tanto. A lembrança tinha virado história. E eu, personagem principal da minha própria vida, não figurante da vida de alguém. Meses depois, nos encontramos por acaso. Foi numa livraria. Irônico, já que nossa história sempre foi cheia de capítulos mal resolvidos. Ele me olhou com aquele susto disfarçado. Você tá bem, ele disse. Eu sorri. Tô. E você? Ele balançou a cabeça, meio sem jeito. Disse que estava tentando se encontrar. E eu, pela primeira vez, não senti dor. Nem raiva. Nem saudade. Senti paz. Porque ali, diante dele, eu percebi que não era ele que tinha mudado, era eu. E a minha mudança foi o que me salvou. Eu ainda carrego marcas dessa história. Marcas de noites mal dormidas, de inseguranças, de silêncios engolidos. Mas hoje, essas marcas são minhas medalhas. Elas me lembram que eu sobrevivi a um amor que nunca existiu de verdade. E mais, que eu aprendi a me amar mesmo sem aplausos. Mesmo sem retorno. Mesmo sem ser escolhida por ninguém. Porque, no fim, eu entendi. O amor próprio começa quando você para de implorar por migalhas e decide construir banquetes dentro de si. Se você que está ouvindo isso sente que está vivendo algo parecido, se sente que está tentando ser suficiente para alguém que mal te enxerga, se sente que está sempre à beira de ser escolhida, mas nunca é, se sente que está se perdendo tentando se encaixar, por favor, escute isso com todo o coração. Você não precisa mendigar afeto. Você merece ser amada sem condições. Você merece amor que fica, que escuta, que pergunta, que cuida. Mas, acima de tudo, você merece o seu próprio amor. Porque a partir do momento em que você se escolhe, tudo muda. A dor ainda vem, mas ela não te derruba. A saudade ainda aparece, mas ela não te comanda. O outro pode até ir embora, mas você permanece em si. Hoje, eu escolho dormir em paz. Escolho silenciar as cobranças internas. Escolho me abraçar nos dias difíceis. Escolho rir alto, mesmo quando ninguém entende. Escolho cuidar de mim com carinho e não com rigidez. Escolho viver com verdade. Com presença. Com dignidade. Escolho não aceitar menos do que mereço, mesmo que isso signifique ficar sozinha por um tempo. Porque eu aprendi da forma mais difícil que a solidão de estar com alguém que não te vê é muito pior do que a solitude de caminhar com você mesma. Então, se um dia ele perguntar se eu ainda penso nele, vou dizer que sim. Mas não como antes. Hoje, ele é só uma página virada de um livro que me ensinou uma das lições mais importantes da minha vida. Eu não preciso que ele me escolha. Porque hoje, quem me escolhe, sou eu.